Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, que está sempre falando a respeito de todos os assuntos que são ligados ao agronegócio, essa força econômica estupenda aí do Brasil, responsável já por quase 28% do produto interno bruto brasileiro, ajudando demais a conta da economia, na produção, no atendimento aí com produtos de alimentos, produtos que levam conforto e saúde para a população brasileira e também para quase 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Esse espaço que vocês estão sempre acostumados a acompanhar nos nossos dois sites, né, de ocupados, que é o nosso site corporativo, o grupopublic.com.br, o nosso site de notícias de atualidades, que é o agrorevenda.com.br, e essa conversa com o Rodrigo aqui também vai estar nos nossos 5 espaços de podcast, que é o podcast Radar Agro, nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Google e Apple. Eu estou aqui, trouxe para vocês um pessoal aqui que eu brinquei com ele antes da gente começar a gravar, que já está virando sócio aqui do Papo de Prateleira, é porque dentro das várias revoluções que ocorrem sem parar no agronegócio brasileiro, tem uma presença muito saudável, muito bem-vinda, aliás, de gente especializada em direito. Por quê? Porque o negócio rural precisa, seja de indústria, seja revenda, seja distribuição, seja fazenda, seja as empresas de tecnologia, seja o que for, precisa do quê? Precisa de seguro, precisa de orientação sobre legislação para poder atuar com segurança e, assim, ter cada vez mais produtividade segura. E quando acontece algum problema, ele se precaveu, ele foi atrás de uma segurança para continuar produzindo e tornar um negócio sustentável. Então, eu estou falando aqui de mais um advogado que desce aqui na cadeira do Papo de Prateleira. Dessa vez é o Rodrigo Muti, que ele é coordenador da área de Direito Imobiliário do escritório Silveiro Advogados, é uma banca conhecidíssima que tem escritório em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Rodrigo, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, tá? Ô, Ulisses, muito obrigado pela apresentação, que prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição aqui para a gente conversar um pouco aí, para ver se a gente consegue trazer algumas informações para os nossos produtores rurais. Vai trazer, com certeza, o prazer é todo nosso aqui, tá, Rodrigo? E, gente, para falar de novo, eu estava brincando com o Rodrigo também, falou assim, mais um bandeirante que veio lá do Rio Grande do Sul para conquistar aí São Paulo, né, Rodrigo? A Silveira Advogados está ocupando a capital paulista, né? Ah, é verdade, a gente está aqui já, eu pessoalmente já estou há quase 15 anos em São Paulo. Então faz tempo. Exatamente, eu sou originário do Rio Grande do Sul e Você tem uma fez gente... advocacia lá, né? Sim, é graduado, especialização ainda no Rio Grande do Sul, e aí desde então, bem jovem, né? Um advogado jovem aqui em São Paulo, ainda destrinchando, conhecendo a cidade. Hoje já aqui considerado aqui um veterano, talvez, né? Tá, mas tá com a cara de moleque, como eu sempre digo, eu gosto muito de trazer no Papo Prateleira gente jovem e gente bonita com esse sorriso legal aí, para a gente tirar um pouquinho da imagem ainda carrancuda que o agronegócio brasileiro tem. Rodrigo, eu falei a respeito de várias revoluções que acontecem no agronegócio brasileiro e a entrada de gente, de advogados, de bancas de advogados prestando inúmeros serviços para a fazenda brasileira, para os empreendedores rurais também que estão nas cidades. E falando a respeito de uma outra revolução que você está envolvido, que o escritório está envolvido, que é a energia renovável, essa questão da sustentabilidade, que não tem quem converse sobre isso hoje no mundo, mas existem várias questões que o pessoal que está lá na fazenda precisa prestar atenção em relação a isso, né? Queria que você começasse falando a importância que está a energia sustentável, energia renovável dentro do campo brasileiro e por que o pessoal precisa prestar atenção em alguns pontos fundamentais. Ulisses, não tenha dúvidas. O tema da energia renovável no campo é algo é uma realidade já do produtor e um tema que tem crescido muito mesmo, por alguns motivos. Posso citar alguns. Então, incentivo governamental. Primeiro, o governo brasileiro, né, o país, aderiu a pactos internacionais de compromisso de alteração da matriz energética. E, inclusive, abrindo mão até de considerar como energia limpa a fonte de hidrelétricas. Esse é um tema bem curioso até, né? Por uma questão de pressão até internacional, o Brasil, então, teve que... o Brasil que já tinha uma matriz energética, já tem uma matriz energética
prioritariamente decorrente de hidrelétricas, né, teve que assumir um compromisso, assumiu um compromisso junto às entidades que ele participa, de aumento exponencial da sua matriz de energia limpa. E aí entra biomassa, mas principalmente energia eólica e energia solar. Perfeito. E aí, a partir desse compromisso, aonde que faz mais sentido, né, se instalar essas frentes de energia renovável? Sem dúvida alguma é no campo, são nas áreas rurais, né, Ulisses? Então, quem que está hoje nas áreas rurais são os nossos produtores. Então, assim, há um incentivo direto, tanto para o produtor gerar a sua própria energia, tá? Como também gerar energia para as cidades. Perfeito. Isso é uma coisa que me chamou a atenção até, gente. Eu falei com o Rodrigo antes da gente começar a gravar. A gente não está falando só do produtor rural que quer uma fonte de energia renovável para o negócio dele. A gente está falando de gente que quer a energia que é gerada lá no campo, mas para outro lugar, né, Rodrigo? Esse é um dos pontos fundamentais, porque talvez já tenha chegado ao conhecimento dos nossos produtores essa questão da possibilidade de gerar sua própria energia, instalar algumas placas solares, né? Eu acho que tem sido a forma preferida aí do produtor, até por uma redução. É muito fácil da gente ver isso, né? Exatamente, a gente tem visto muito, né? Então, a instalação de placas solares para fins de economia da sua energia, o produtor passa a gerar a própria energia e ainda gerar até algum nível de crédito nas faturas de energia. Perfeito, com excedentes, né? Exatamente, esses excedentes até a gente pode falar de algum nível de comercialização deles. Então, isso já é algo que eu sinto, né, pela nossa clientela, pelos nossos relacionamentos, eu sinto que é algo que já está bem sedimentado né? No conhecimento da maioria. O que talvez não esteja tão claro ainda é a possibilidade de aproveitar a sua terra, principalmente uma área que talvez ou não seja uma área das mais férteis, das mais... Perfeito. Por causa da topografia, do solo, né? Exatamente, não seja a área daquela com melhores condições para algum nível de exploração, seja de pecuária, seja agrícola, ou, eventualmente, uma área também que não esteja sendo explorada propriamente, né? Perfeito. Por motivos. Então, esse tipo de área que antes talvez fosse uma área que não gerasse uma receita, uma renda interessante para o produtor, talvez hoje possa ser uma área explorada para fins de instalação de usina de energia limpa. Então, seja por alta incidência de ventos, né, para energia eólica, seja por alta incidência solar, como é o caso, né, das usinas solares, e fora isso, além dessas áreas, talvez não tão grandes, né? Nós temos também, para aqueles produtores que têm áreas mais representativas, áreas mais significativas, a possibilidade de instalação até das chamadas fazendas de energia renovável. Que legal, e aí, né? Esse é um negócio que pode ser muito lucrativo. Imagine, né? Aquele produtor que consegue gerar aquela renda anual, mas à base de muito risco, né? À base de financiamentos, à base de uma incerteza em relação à qualidade daquela safra que vai ser ali colhida, incerteza em relação ao preço do produto que vai ser objeto da venda. Que sempre vai acompanhar a atividade do agronegócio, né? Nunca vai deixar. E estamos falando aqui prioritariamente de produtores rurais, né? A gente sabe que o produtor rural, se tem algum empreendedor nesse país que assume risco, é o empreendedor rural. Exatamente. Então, ele coloca a área dele em garantia, ele assume, toda vez que ele promove um plantio, ele não tem certeza daquele resultado. Então, às vezes até são áreas que podem ter anos muito rentáveis, contudo, à base de muito esforço, muito trabalho e muito risco, principalmente. Perfeito. Você pode, a depender das circunstâncias do seu imóvel, da sua terra, isso pode ser revertido para uma situação que gere uma renda permanente por muitos e muitos anos. E uma renda a mais, né? Como você citou, né? Garantida, né? Então,
eventualmente, o produtor pode chegar, digamos, ao extremo, Ulisses, até de se aposentar, né, nessas circunstâncias aí de, né, se tiver realmente um imóvel que seja muito adequado à instalação de uma fazenda solar, poderia se cogitar até do produtor abrir mão da atividade dele, né, em prol Mas do... ele não quer não, viu, ô, Rodrigo? Ele não quer. Esse povo Na é meio prática, tarado, viu, rapaz? na prática, o que ele pode fazer, né? Ele pode, a partir da utilização dessa área propriamente para a instalação de uma fazenda solar, uma fazenda eólica, ele pode, sem dúvida alguma, pegar esses recursos e alocar, né, em outra situação onde ele vai Perfeito. E dar... outro tipo de investimento que ele tenha, né? Que não seja Claro, rural, né? claro. Também, Ulisses, não deixa de ser uma forma de mitigar os riscos, né? De diversificar um pouco, né? Perfeitamente. Ele vai entrelaçando os negócios para ir aumentando o rendimento dele, né? Na Europa, né, na Alemanha, que foi um lugar onde isso se difundiu fortemente, na Espanha, onde se difundiu também muito fortemente, o empreendedor de energia limpa seguidamente está conectado com alguém que veio do agronegócio. Perfeito. Então, é bem interessante, né? Então, não que isso não exista, né? Mas é muito comum ver o empreendedor, aquele sócio de grandes empresas de energia limpa, ter originalmente uma atividade conectada com o agro. Perfeito. Porque, por mais que seja uma atividade que não seja nem considerada rural, né? Não é considerada agroindustrial, sequer está na cadeia, isso é um ponto aí que a gente pode conversar posteriormente, mas não, a atividade ligada à energia, ela não é conectada diretamente com uma atividade rural, né? Então, em tese, o empreendedor rural não poderia se envolver. Agora, quem entende de terra, quem está na posse da terra, são essas pessoas. Então, na prática, são eles que acabam dando o primeiro passo para empreender nesse sentido. Então, Perfeito. Não, deixa eu até te falar uma coisa que me lembrou, né? Uma é uma coisa que eu tive numa área de Uberaba muito pequenininha, um empreendimento que, na verdade, foi criado por japoneses, assim, com várias atividades, tudo muito sustentável e muito moderno. É uma produção, basicamente, de leite, né? Então, ordenha mecânica, tudo, só que eles plantam a soja, plantam o milho, guardam a produção para fazer a suplementação, né? Usa a ração, usa a suplementação mineral para os animais, tem penetração profunda das raízes do plantio de soja. Eu estava conversando com o cara, eu falei assim, nossa, rapaz, você tira tudo aqui dessa propriedade, né? Ele falou assim, não tiro não. Eu falei assim, mas como não, rapaz? Você tem um monte de trabalho aqui. Ele falou assim, não, eu estou olhando para esse ar aqui, rapaz, não ganho dinheiro nenhum com ele, acho que eu vou pôr umas abelhas aqui para trabalhar aqui. E a outra coisa é assim, essa questão que nem tinha vindo da minha cabeça, que é o que você está falando aqui, bati a mão aqui no microfone, já está aqui, que é uma questão de utilizar a propriedade para várias atividades econômicas do agro, até não do agro, como você está falando, porque o produtor já mexe com integração lavoura, pecuária, floresta, faz 3 safras, faz intensificação da criação de rebanho, aí consegue abrir área para a agricultura, que está cada vez mais, pega o leite que produz também, faz queijo, faz produto de valor agregado para entrar mais dinheiro no negócio, e uma fonte maravilhosa é essa que você está citando, que é a energia, né? Eu queria falar para você o seguinte, que você começou falando de legislação como um fomento para a busca de energia de fonte renovável, né? Porém, no material que a assessoria, o Super René mandou para mim, que a gente tratou no agrorevenda.com.br, você fala que ainda existem umas pendengas jurídicas que o pessoal que está interessado nisso tem que prestar atenção. Que coisa é essa que ainda o cara tem que se atentar, Rodrigo? Pois é, Ulisses. Então, eu tenho, como entusiasta do tema, eu tenho escrito, falado, me comunicado, me conectado, seja com o setor agro, seja com nossos colegas aqui, advogados que também têm clientes na área. Tenho trazido esse tema, né, com uma preocupação, porque se fala muito e se realmente há uma intenção governamental de ampliar nossa matriz de energia limpa. Contudo, há uma ponta não devidamente ajustada em relação à segurança jurídica dos contratos que regulam a ocupação dessas áreas rurais. Perfeito. Tá? O que a gente tem hoje no Brasil? Eu vou tentar ser o mais sintético possível aqui. Sim. Nós temos, em termos de ocupação de área rural, a gente tem
o nosso conhecido Estatuto da Terra. Sim. Ulisses, acho que você já deve ter explorado aqui com outros colegas, né, sobre questão envolvendo Sim, que vem arrendamento. lá dos anos 1960. A gente tem aí também, eu acho que, do conhecimento dos nossos ouvintes, né, e telespectadores, os contratos de integração, que esse é um termo novo. Antigamente se usava muito os contratos como contrato de fomento, né, onde você já se interconectava lá, o resultado da sua atividade já estava interconectado com a atividade industrial ali de um grande player do setor. Perfeito. Então, esses contratos são conhecidos já do produtor. Agora, um ponto fundamental é o seguinte: a atividade de energia, ela não é propriamente uma atividade rural. Exatamente. Então, assim, você não pode simplesmente celebrar um contrato de arrendamento rural de uma área que vai ter a destinação de instalação de uma fazenda solar. Tá. Ô, Rodrigo, arrendar o sol não é uma atividade agrícola propriamente. Pois é. Então, o papel tudo aceita, né, Ulisses? Então, verdade seja dita, se eu celebrar um contrato de arrendamento aqui, rural, com base no Estatuto da Terra, esse contrato vai ter validade entre nós, vai ser respeitado, vai ser observado, haverá um enquadramento, porque eu estou cedendo a área, né? Eu, como produtor, estou cedendo a área, e um player consciente disso, né? do mercado está lá fazendo a instalação dos seus equipamentos, usufruindo lá da atividade propriamente dita ali. Agora, se tiver algum problema em relação a essa nossa negociação aqui, você poder se valer de alguma legislação que incida sobre esse contrato, vamos ter um problema, porque provavelmente alguma contestação pode haver, né? vai haver, né, de que essa atividade ali desenvolvida não poderia ter sido celebrada no formato de arrendamento. Perfeito. Fora isso, Ulisses, qual é o outro ponto? Veja que eu comentei com você, aonde que se difundiu muito fortemente, principalmente o setor de energia renovável ligado à energia solar, se desenvolveu muito fortemente na Europa. Então, assim, quem detém o know-how, a expertise, de já ter trilhado esse caminho há muitos anos, né, e hoje já está bem estabelecido, são os empreendedores europeus. Então, as grandes fazendas de energia aqui no Brasil, elas, em boa parte, estão aí com algum player europeu envolvido. Tá? Então, o que acontece? Se o empreendedor europeu, com capital estrangeiro, vier para o Brasil fazer esse investimento e obter aquele lucro ali, ele entraria naquela barreira que também vocês já devem ter discutido muito aqui no de canal. Propriedade na mão de estrangeiro, tudo mais. Exatamente. E aí a lei não veda apenas a aquisição, a compra e venda do imóvel rural por estrangeiros. Ela veda também o arrendamento rural. Isso eu não sabia. Tá? Exatamente. Então, o arrendamento rural acaba já tendo esses dois obstáculos. Ele tem o obstáculo da destinação, que não é propriamente rural, e ele tem o obstáculo também de investimento estrangeiro. Do investimento estrangeiro. Então, temos que partir para uma outra modalidade. Quem sabe, então, Ulisses, vamos trabalhar com cessão de direito de superfície. Esse que foi muito difundido, né? Porque a energia eólica começou um pouco mais cedo aqui no Brasil, né? Então, a energia de grandes fazendas, né? De grandes plantas para energia centralizada. O direito de superfície, então, foi uma ferramenta muito adotada, porque ela realmente dá muita segurança para o empreendedor, de que ele vai ter aquela posse mansa e pacífica ali, o registro de imóveis não vai ter problema para registrar esse contrato, contudo, é um contrato muito oneroso, você precisa até pagar ITBI, a renda, em tese do direito de superfície também, ela tem uma tributação complexa, né, desfavorável para o produtor, para o dono da terra. Então, o direito de superfície também acaba... E outra, no final das contas, aquela relação que está sendo estabelecida ali nem era uma obrigação de direito, as partes nem tinham intenção de fazer daquilo uma relação de direito real, de eu estar transferindo parte de uma propriedade, né? Então, era uma relação, poxa, era um contrato, para que eu tenho que fazer uma escritura pública, né, para regular essa... Então, o direito de superfície acaba sendo também uma figura que não está bem
adequada para essa relação. Vamos pensar outra, então. Contrato de locação urbana. Poxa, locação urbana, né? Se você vai na lei do inquilinato do 245, o que a gente encontra? A gente encontra uma regulação toda voltada para imóveis urbanos. Imóvel urbano, exatamente. Né? As cláusulas especiais, em relação a... Eu fico aqui pensando o que o camarada que for arrendar uma terra, o dono da terra vai querer que o cara pague o ITR enquanto ele estiver arrendando. Mas é isso, claro. Que seria o IPTU da fazenda. Exato. E outra, não vamos... Para que nós vamos converter essa área em urbana? Que sentido faz? E muitas vezes essa área nem está dentro do plano de expansão para a área urbana do plano diretor. Perfeito, a administração municipal, né? Exatamente, nem há disponibilização de estrutura urbana naquela região, então nem faria sentido convertê-la em urbana também, passar a recolher IPTU, né? Não faz sentido isso. Então, o contrato de locação de imóvel regulado pela lei 8245, ele é todo restrito, ele é cheio de situações especiais, né, como ação renovatória, revisional a cada 3 anos, também não regula muito adequadamente essa relação. Perfeito. O que a gente tem nesse contrato? A gente precisa ter, e a gente pode, se quiser, depois conversar um pouco mais sobre isso. Porque o assunto é super complexo, inclusive eu tô com o Zoom aqui já me apertando um pouquinho, tá, Rodrigo? Não, então, fica à vontade, a gente pode se aprofundar em outro momento, não tem problema. Não, você volta mais vezes para falar. O assunto, eu até queria agora, assim, já caminhando para o final, que você vai falar, mas que você arredondasse também, ao mesmo tempo, uma coisa assim. Tudo isso que o Rodrigo está falando, gente, não é para assustar ninguém, não é para colocar empecilho nenhum, muito pelo contrário, é que são realidades novas, são realidades que o agronegócio precisa perseguir, e é ótimo para ele, né? Seja ele o dono da energia que ele vai produzir, que é uma energia renovável, ou então porque alguém está produzindo na área dele, mas simplesmente precisa procurar profissional da área para que você faça contratos e tenha uma atividade que esteja a mais segura possível, né, Rodrigo? Esse é aí que eu ia chegar, Ulisses. Então, assim, como acaba tendo diversas incertezas na forma de formalizar essa relação jurídica, é fundamental, então, contar com profissionais de lado a lado, né, que auxiliem as partes a chegar naquele instrumento que regule da melhor forma possível a relação. Não, e que vai evoluindo com o tempo, né, como em todas as áreas. Né? O que a gente precisa ainda, Ulisses, é de que realmente haja um incentivo legislativo, né, que haja aí uma alteração legal. Eu até não sou das pessoas que gosta muito de intervenção estatal, muitas leis. Mas norma é sempre bom estar clara. Né? Mas de vez em quando ela realmente pacifica algum item, e esse é um item que está precisando. A gente está precisando ter clareza em relação ao contrato que regule esse tipo de ocupação de área rural. E aí que seja oponível no registro de imóveis, que seja admitido para fins de financiamento, porque normalmente o player que vai instalar essas placas, ele precisa de financiamento, claro. que não seja uma barreira para que a gente receba esse... Que é outra revolução do agronegócio, aliás, né? Com as centenas de fintechs ajudando a colocar dinheiro no bolso para investimento. Exatamente. Quase em dados gerados por tecnologia 4.0, 5.0, satélite, leituras, tudo mais. Né? Que não seja uma barreira para a gente receber esse know-how estrangeiro também. Claro. E que também, de certa forma, respeite aquelas circunstâncias peculiares desse tipo de contrato que precisam ser respeitadas realmente. Perfeito. Né? Porque se a gente fizer um contrato que dali a pouco, por incidência do Estatuto da Terra, por incidência da lei do inquilinato, aquela cláusula vai ser considerada nula, não aceita ou ineficaz, aí também causa insegurança, né, Ulisses? Então, é isso que a gente prega aqui, de que efetivamente a gente compartilhe, né, essa incerteza aí com o máximo de pessoas possíveis, de que é uma necessidade para o produtor, para os investidores do setor, para que esteja, então, regulado essa pendência, essa lacuna legislativa que hoje existe no nosso ordenamento.
Perfeito, gente. E olha, é a palavra que o Rodrigo está falando, é segurança para que os negócios sejam promovidos. Economia maravilhosa, economia robusta, uma economia que tem muitos negócios. E veja bem, né, Rodrigo, agora para a gente terminar aqui, o Brasil hoje, tendo essas questões que ainda precisam ser asseguradas, é interessante, isso faz parte de um negócio novo, o Brasil está entre os 4 países que mais utilizam a energia renovável no mundo, são investimentos que passam de 80 bilhões de reais por ano, e nós temos sol, nós temos calor, nós temos vento, nós temos água, apesar das restrições em relação à energia hidrelétrica, nós temos de monte, estamos numa faixa tropical maravilhosa e isso atrai investimento, tanto aqui de empresários brasileiros como de empresários internacionais. E é por isso mesmo que eu não vou cansar de trazer o Rodrigo aqui para a gente falar cada vez mais de como isso é uma atividade tanto para o negócio agro do proprietário rural, como também uma fonte de renda a mais para ele ter e cada vez mais tornar sustentável os negócios dele. Queria agradecer a sua presença, Rodrigo, marcar aqui contigo, para você voltar aí a cada 2, 3 meses para a gente ir falando cada vez mais desse assunto, que é maravilhoso. Vai ser um prazer, Ulisses. E, assim, só deixar uma última dica aqui para o produtor, para quem tem imóvel. Seguinte, questões que podem chamar a atenção aí de um grande investidor para a instalação de uma fazenda no seu imóvel. Uma área com alta incidência solar, evidentemente, uma área onde tenha uma estrutura de energia elétrica especialmente subaproveitada nas proximidades. Quantas áreas rurais aí não fizeram uma desapropriação para fins de uma servidão, para fins de energia, para passagem de cabos de alta tensão, né? Hoje em dia, isso pode ser um grande ativo, que talvez fosse lá atrás um infortúnio para o produtor, né? Hoje talvez seja um grande ativo. Perfeito. Áreas também com relevo mais plano, isso também é algo de muito interesse para o investidor. Então, são 3 itens aí que chamam muito a atenção dos investidores de energia solar. Havendo qualquer dúvida aí, a gente está à disposição. Voltaremos a falar sobre o tema. Vamos voltar, sim. De que cada vez mais vamos ouvir falar sobre esse tema. E é com esse mapa da mina que o Rodrigo deu aí para o empreendedor rural conseguir ter mais dinheiro ou mais energia com um preço muito mais acessível e ainda por cima com um apelo sustentável, que é maravilhoso, que a gente encerra esse papo de prateleira aqui, que vai voltar a falar mais vezes com o Rodrigo, assim como com outros profissionais do escritório Silveiro Advogados, que está cada vez mais mergulhado no mundo do agronegócio, porque é um mundo muito rico que tem sustentado a economia brasileira. E com o trabalho de gente como esse pessoal do Rodrigo e a equipe aí de 150 advogados aproximadamente, dessa banca que está presente lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está presente na capital paulista, e você vai ver mais vezes aqui no Papo de Prateleira falando a respeito de tudo o que eles fazem no trabalho deles para ajudar a fazenda brasileira, na verdade os empreendedores rurais, que tanto estão na fazenda, como também estão nas cidades, nas indústrias, nos frigoríficos e tudo mais. Rodrigo, obrigado aqui, eu queria agradecer a sua presença para a prateleira e falar que o espaço está aberto para vocês, tá bom? Muito obrigado, Ulisses. Foi um grande prazer aqui conversar com você. O prazer foi todo meu, vocês vão ver de novo o Rodrigo, assim como toda a equipe deles aí que está sempre propondo informação e segurança para o negócio de vocês. Seja revenda, seja cooperativa, seja distribuidor, seja indústria, seja fazendeiro, para que a gente cuide muito bem do nosso planeta e, ao mesmo tempo, cuide bem do nosso bolso aqui, porque quando a gente ganha mais dinheiro, a gente consegue, além de viver melhor, a gente consegue aí ajudar a sociedade, a comunidade onde a gente está inserida. O Papo de Prateleira estava aqui com o Rodrigo Muti, ele que é advogado do escritório Silveiro Advogados. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima, tá? Valeu, obrigadão. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.